Você já parou para pensar por que a Rússia parece estar sempre em conflito com seus vizinhos? Ou por que os Estados Unidos se tornaram a única superpotência mundial de um jeito que parece quase Predestinado? exato? E se a resposta para essas grandes questões da política mundial não estivesse na ideologia ou na economia, mas sim nos mapas? Nos rios, nas montanhas? Olha, a geografia impõe limites. Ela aprisiona líderes e nações, sabe? Oferece um número de escolhas muito, mas muito menor do que a gente imagina. A paisagem física é o palco onde a história humana se desenrola. E entender esse palco é fundamental para compreender o drama. Sejam muito bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. Hoje, a gente mergulha numa obra essencial, Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall. Vamos desvendar como a geografia moldou o passado, dita o presente e, claro, define o futuro das grandes potências. É bom dizer que este é um aperitivo da obra, um convite para a leitura completa do livro. Com certeza. E antes da gente começar essa análise, se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a levar conhecimento para mais pessoas, já deixe sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Isso nos ajuda imensamente a crescer. Vamos lá. Vamos? Então, para começar, a ideia central do livro é que, mesmo com a tecnologia, com aviões, com a internet, os líderes mundiais ainda são prisioneiros da sua geografia. Exatamente. Marshall argumenta que a paisagem física de um país é o fator mais determinante na sua política externa, no seu destino até. E ele usa a Rússia como grande exemplo disso, né? Sim, o melhor exemplo. A grande planície do norte da Europa é basicamente uma autoestrada para invasões. Uma autoestrada. Sem barreiras naturais como montanhas, a Rússia se sente perpetuamente vulnerável a ataques do oeste. Isso explica essa obsessão russa por criar uma zona de proteção em países como a Ucrânia e a Bielorrússia. Não é uma escolha, é um imperativo geográfico. É fascinante pensar nisso. Ele tem uma frase que é ótima, algo como: se Deus tivesse posto montanhas na Ucrânia, a história seria completamente diferente. Totalmente. E essa lógica se aplica a todos os lugares. As decisões, os conflitos, até o desenvolvimento social. Tudo é moldado por essas realidades físicas. Então vamos focar na Rússia, que é mesmo um caso de estudo perfeito. Marshall descreve a história russa como essa busca incessante por duas coisas, né? Fronteiras seguras e acesso a portos de águas quentes que não congelam no inverno. O que nos leva direto para a Crimeia em 2014, correto? A anexação da Crimeia não foi um capricho do Putin. Sebastopol é o único grande porto de águas quentes da Rússia. Perder o acesso a ele seria, assim, um desastre estratégico. Do ponto de vista de Moscou, a expansão da OTAN para o leste foi como comprimir uma mola. Comprimindo, comprimindo. Isso, engolindo os antigos países do Pacto de Varsóvia, um por um. A reação na Ucrânia foi essa mola voltando com força total. O livro detalha bem essa expansão da OTAN. Ele cita a Polônia, os países bálticos, a România. Para a Rússia, isso significou ver uma aliança militar adversária chegar cada vez mais perto do seu coração territorial, uma ameaça existencial na visão deles. E mesmo com a Crimeia, eles não estão livres, né? De forma alguma, eles ainda estão aprisionados. Para sair do Mar Negro, os navios russos precisam passar pelo Estreito de Bósforo, Que é controlado pela Turquia. um membro da OTAN. Ou seja, a geografia continua sendo um desafio constante para as ambições navais da Rússia. É uma camisa de força. Agora, vamos pular para a China. A estratégia chinesa, segundo Marshall, foi sempre proteger o que ele chama de área central, a planície do norte da China. Sim, o berço da civilização Han. E para proteger esse núcleo, a China passou milênios construindo o quê? Zonas de proteção ao redor. Muralhas geográficas. Exato. Ao norte, o deserto de Gobi. A oeste e sudoeste, a coisa é mais complexa, o que explica a anexação de Xinjiang e do Tibete. O Tibete é um ponto crucial para eles. Crucial. O Tibete é a torre de água da China. Se a Índia controlasse o Tibete, teria uma base elevada para ameaçar o centro chinês e, pior, controlaria a nascente dos 3 maiores rios da China. Seria como controlar a torneira de água do país. Exatamente. Por isso, para a China, abrir mão do Tibete é impensável. E o autor descreve um processo que ele chama de anificação, certo? O governo incentiva a migração de chineses da etnia Han para essas regiões. Sim, como o Tibete e Xinjiang. É uma forma de solidificar o controle político e cultural.
O que, claro, gera conflitos enormes com as populações locais, como os uigures muçulmanos. E no mar, a situação se inverte. Totalmente. No mar, a China se sente cercada pela chamada primeira cadeia de ilhas. Japão, Taiwan, Filipinas. Isso. E todas cheias de aliados dos Estados Unidos. Essa cadeia, na prática, estrangula o acesso chinês ao Oceano Pacífico. Daí a gente entende a agressividade na construção de ilhas artificiais no mar da China Meridional. E o investimento massivo numa marinha de águas azuis. Eles precisam romper essa barreira geográfica. Faz todo sentido. Olha, a gente está na metade da nossa análise e a discussão tá incrível. Se você está nos acompanhando até aqui e gostando de entender o mundo pela ótica da geografia, faz o seguinte: escreva a palavra mapa nos comentários. Isso ajuda a gente a saber quem são os verdadeiros fãs de geopolítica. E, mais uma vez, a gente pede sua ajuda para divulgar o nosso canal. Cada compartilhamento faz uma diferença enorme. É isso aí. Continuando, então, se a Rússia e a China são prisioneiras de uma geografia desafiadora, os Estados Unidos, segundo o livro, foram abençoados por ela. Como assim? Olha, a geografia americana é quase perfeita para uma superpotência. Primeiro, o isolamento. 2 oceanos gigantescos como proteção. Exato. Isso torna o país quase invulnerável a ataques convencionais. E segundo, e talvez mais importante, possui a maior rede de rios navegáveis do mundo. A bacia do Mississippi. Isso foi o motor do crescimento deles, né? Sem dúvida. Permitiu o transporte barato de mercadorias e unificou economicamente o país de uma forma muito rápida. É por isso que Marshall destaca a compra da Louisiana em 1803 como o negócio do século. O melhor negócio da história. Com uma única assinatura, os Estados Unidos dobraram de tamanho e ganharam controle sobre todo esse sistema fluvial. O que deu a base para eles se expandirem de costa a costa e se tornarem esse colosso continental. Exato. E depois de consolidar o território, a estratégia americana passou a ser o quê? Controlar as rotas marítimas do mundo para garantir seu comércio. A doutrina Monroe, o controle sobre o Caribe, o Canal do Panamá, tudo isso. E a rede de bases militares globais, a OTAN, são todas extensões desse imperativo geográfico, dominar os oceanos para garantir a própria prosperidade e segurança. O livro também aborda outras regiões de forma muito interessante. Na Europa, por exemplo, a geografia explica a fragmentação. Sim, a Europa é cheia de montanhas, Pirineus, Alpes e rios que não se conectam direito. Isso criou barreiras naturais. Barreiras que permitiram o surgimento de dezenas de estados-nação com identidades distintas. É o oposto dos Estados Unidos ou da China, que se unificaram em grandes blocos. A planície do norte da Europa é a exceção, e por isso mesmo foi o palco dos grandes conflitos entre França e Alemanha. E na África e no Oriente Médio, o problema foi o contrário. Fronteiras artificiais, que ignoraram completamente a geografia. O acordo Sykes-Picot no Oriente Médio é o exemplo clássico, né? Linhas retas no mapa. Linhas retas no mapa que juntaram grupos étnicos e religiosos rivais, sunitas, xiitas, curdos. Em países como Iraque e Síria, o resultado é a instabilidade crônica que a gente vê hoje. E na África a história é parecida. Semelhante. Rios não navegáveis, desertos, costas sem portos naturais, tudo isso dificultou o desenvolvimento. E as fronteiras coloniais criaram conflitos que perduram até hoje. Chegamos ao fim da nossa análise de prisioneiros da geografia. A grande lição de Tim Marshall é que, para entender as notícias de hoje e prever os movimentos de amanhã, a gente precisa primeiro olhar para os mapas. Sem dúvida. As montanhas, rios e mares são os verdadeiros jogadores silenciosos no grande tabuleiro da geopolítica. É uma perspectiva que nos força a ser mais realistas, eu acho. Muito mais. A geografia não é tudo, mas é a base de tudo. As ações das nações são limitadas por realidades físicas que são imutáveis. Ignorar isso é ignorar a raiz de muitos dos conflitos e alianças que moldam nosso mundo. A gente recomenda fortemente a leitura da obra completa. Esperamos que tenham gostado desta análise profunda. Agora a gente quer saber a sua opinião. Pensando na geografia do Brasil, com a nossa vasta costa, a floresta amazônica e a distância dos grandes centros de poder, quais vocês acreditam que são as maiores vantagens e desvantagens geográficas do nosso país no cenário mundial? Deixe sua análise aqui nos comentários. Queremos ler.
E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição do Relações Internacionais em Minutos.